Angola, depois de 8 anos de ausência. Parece aceitarem-me no movimento nacionalista. Separar-nos até quando? É muito triste esta volta. Que dia de aniversário. 4 forças. Quando nos livramos de tudo isto? Trabalhai por nós, por favor. Estou com vontade de desaparecer para sempre. A luta não acaba. A vida é luta. Foi um tanto afortunadamente que durante a minha primeira deslocação à República Popular do Congo, em junho de 1974, me veio parar as mãos o diário de uma combatente angolana que, por sinal, foi minha irmã. Foi em 1974 que visitamos algumas das bases guerrilheiras do MPLA e numa dessas bases encontrei alguns familiares meus, um dos quais era meu primo. Então ela entregou-me alguns pertences, algumas coisas que a Deolinda tinha deixado. Eu depois vi que aquilo era um diário. Como é que lhe chegaram às mãos? Eu não sei, nem perguntei, também não quis saber. Aquilo era manuscrito, eu não queria confiar aquilo a ninguém. E tratei de bater mesmo em minha casa, nos momentos livres. Na altura, e uma vez que já há bastante tempo nós não tínhamos notícias nenhumas, sabíamos que ela tinha sido presa, conhecíamos a história, mas não tínhamos muitos pormenores. De maneira que a minha primeira emoção foi encontrar, talvez naquela publicação, naqueles escritos que ela deixou, alguma coisa mais, alguma explicação mais. O diário termina logo no momento da sua prisão. Angola combatente. Comunicado. Um grupo do Esquadrão Cami, destacamento enviado à primeira região, foi atacado e detido em Camuna. Eu ouço através da Angola combatente. Não tínhamos informação antes, não sabíamos. Não é? Tanto eu como a minha família. Meu irmão recebeu um comunicado em que davam a conhecer a prisão das 5 heroínas. Soubemos que eram 5 que iam numa operação no norte de Angola e infelizmente a missão não correu bem. Estão sob o poder dos guerrilheiros as seguintes camaradas: Lucrécia Paim, Engrácia dos Santos, Irene Cohen, Teresa Afonso e Deolinda Rodrigues. Houve até um comunicado que foi feito pela OMA para informar as outras organizações de mulheres de que Deolinda, porque Deolinda era já conhecida mesmo internacionalmente. A todos os patriotas angolanos, a todos os amigos da luta do povo angolano, a Organização da Mulher Angolana, OMA, pede que enviem os seus protestos e apelos ao Governo da República Democrática do Congo para que estas combatentes sejam libertadas. As nossas camaradas encontram-se nas celas do campo de concentração de Quincuso, base militar da UPA. Quando nós soubemos que estavam na prisão de Quincuso, criou logo muitas perturbações, porque sabíamos que não era uma das situações que eles poderiam livrar tão facilmente. Não temos notícias nenhumas sobre a situação atual das nossas camaradas, mas sabemos que sofreram humilhações e torturas. África, mamãe África,
Geraste-me no teu ventre, nasci sobre o tufão colonial. Chuchei teu leite de cor, cresci atrofiada, mas cresci. Juventude rápida como a estrela que corre quando morre o ganga. Hoje sou mulher. Não sei já se mulher, se velhinha, mas é a ti que venho, África, mamã África. Tu que me geraste, não me mates, não praguejes um rebento teu, senão não tens futuro. Não sejas matricida. Sou Angola, a tua Angola. A nossa infância foi muito feliz e inocente, a brincar com as bonecas de trapo, cozinhar para elas, saltar a corda, jogar a cimalha, o ringue, patinar, brincar às escondidas. Nós éramos 5 irmãos. O mais velho era o Pedrinho, depois eu, a Ingrácia, depois a Diolinda, depois o Roberto e depois o Adão de Almeida. Nossa relação era muito boa, porque só éramos nós as duas meninas. Ela era muito simples, muito jovem, mas já não tinha aquela vaidade. Uma menina baixa, cabelos curtos. Diolinda Rodrigues não desfrisava cabelo. Ela gostava muito de flores, rosas, cor-de-rosas. E só usava saias. Não era uma pessoa triste, era uma pessoa alegre. Ria-se muito. Ela gostava de cantar e da subiete. Ela subia quando estava já no pensamento dela. Assobiava. Nós somos primos como irmãos, porque o meu pai era irmão da mãe dela. Daí a proximidade que nós tínhamos, a ligação familiar era essa. Até certa altura vivíamos com a nossa mãe apenas, porque o meu pai, como era pastor da igreja metodista, pastor e professor, estava quase sempre destacado nas zonas rurais. Diolinda era uma criança normal, como todas as crianças, só que no seu íntimo já era mais adulta. Ela era muito inteligente. E eu digo até que ela estava deslocada no tempo. E cedo se envolveu no movimento político de Angola, não na sua expressão partidária naquele tempo, mas numa expressão individual de ideias. Pensar Angola, voltar aos valores, o resgate dos nossos valores. A Diolinda já praticava isto, a necessidade de viver os valores angolanos. Fazia questão em vestir-se como uma angolana, com panos. Usarem panos, ninguém fazia isso, não é? Porque isso era uma evocação do nacionalismo. O português não tolerava, não tolerava muito isso. Vocês não devem conhecer o colonialismo, pelas vossas idades. Eu tenho 74 anos, ainda sei os horrores da colonização. Os portugueses tinham criado mecanismos de poder reprimir todo o desejo de estarmos conscientes de que estávamos no nosso país. O colonialista já nos separava.
havia os assimilados e então havia os indígenas. Éramos todos angolanos. O indígena é um estatuto que se dava às pessoas que pagavam o imposto, que não tinham bilhete de identidade. Que pessoas? Os pretos. Pretos. Eles não tinham direito a nada, a um instrumento. O instrumento é ao serviço deles. E assimilados éramos nós, que tínhamos bilhete de identidade. Mas como é que podíamos ter esse bilhete de identidade? O administrador do Conselho aqui em Luanda foi à nossa casa ver onde comíamos, se dormíamos numa cama, se calçávamos sapatos. Então diziam, fulano de tal está de tal maneira assimilado aos usos e os costumes europeus da raça branca que tinha direito a um bilhete de identidade nacional. Luanda, particularmente, que é a nossa capital, tinha muitos problemas de caráter colonial. Na igreja, mesmo aí na Sé Catedral, como é a área que ia a alta burguesia da administração colonial, havia uma ala para os brancos e outra ala para os pretos. Havia um cinema só para os indígenas, cine colonial, porque a restauração aí era só para brancos e assimilados. Mas vinha mesmo assim discriminando para brancos e assimilados. Quase toda a população africana vivia nos bairros suburbanos de Luanda. Eu vivia no bairro suburbano, no Musek, em Luanda, né? Nós vinhamos abaixo a trabalhar, a estudar e tínhamos que recolher, no fim do dia, aos nossos lares, nos Museques. E entre o Musek e a Baixa, havia ali onde nós chamávamos até a cerca, não é? Ali havia então rusgas. Eles arranjavam meios para esses pretos serem presos e deportados para as salinas. Algumas vezes eram jovens, outras vezes era por contrato, não é? Iam por contrato por trabalhos nas roças de café. As pessoas eram mobilizadas de qualquer maneira para integrarem os efetivos que iam trabalhar nessas plantações. É uma nova forma de escravatura, porque era trabalho forçado. Os trabalhadores angolanos não beneficiavam de nada. Recebiam aquilo que o Antônio Jacinto diz, palmatória, no rabo, na mão, e peixe seco e peixe podre. Eu às vezes penso, mas como é que nós consentíamos isso? Agora, e sentavam no chão e coisa, de Olinda a passar, ficava já revoltada. Isto não pode ser, não pode ser. Um capataz branco estava a salvar selvagemmente um dos presos que estão a abrir valas. A quitandeira e eu éramos as únicas pessoas perto e o sol era de matar. Reclamávamos para o Nguenta deixar de bater, mas ela ameaçou. A quitandeira disse-me para continuar a gritar, até virem homens patrícios. Finalmente o Nguenta parou. Talvez só por estar cansado. A Diolinda tinha um caráter muito forte. Ela impunha-se. E nós notamos logo que ela não podia com os portugueses. Diolinda, pequena rebelde. Era mulher que vestia-se de manhã quando ia para a escola, mas de regresso tinha todo o espírito daquilo que traz dos outros e punha-se de panos. Descalça e fazia tranças, assim, ginguindo. Ela ia assim, aparecia por aí assim. Já viu naqueles tempos onde não podíamos andar de tranças, não podíamos falar quimbundo, e ela vestida de panos, descalça na mutamba. Toda a gente dizia, esta menina. Precocemente já estava tão empenhada, tão enfronhada na questão do melhoramento da vida do angolano, nas questões da ascensão social do povo angolano e da libertação, evidentemente. O que nós somos aqui em Luanda
tudo, menos seres humanos. E até quando esta merda de vida? Naquela altura, a gente podia dizer ser esse o sentimento, porque ela vivia as humilhações. Ela não aceitava dormir na cama, preferia uma esteira. Ela diz, assim é que vivem os outros. Eu também vou ficar assim, vou dormir aqui. A vida era desastrosa para nós. Levava-nos a ver que esta é a sorte que nós tínhamos. A primeira consciência que a gente tem que tomar é estudar para se libertar disso. Eu e a Diolinda, para entrarmos no liceu, tivemos que ir tratar atestados de assimilação. Fizemos exame e passamos, as duas. Pouca gente podia entrar naquele liceu Salvador Correia. Falando de alunos, por exemplo, de liceu, na altura tínhamos cerca de entre 3 a 4 mil alunos no liceu e uns 5 ou 6 eram negros, como nós. Linda, eu lembro-me com mais 2 ou 3, não eram muitas, de facto, negras, angolanas, no Liceu Salvador Correia. No liceu, a Diolinda era das alunas mais brilhantes. Na altura era muito raro encontrar angolanos negros que pudessem ascender a um certo nível de escolaridade. Ela estudou germânicas e falava fluentemente o inglês, o alemão, o francês. Quando chegavam missionários americanos, ela era chamada normalmente para fazer a tradução da pregação do missionário, das palavras de saudação. E ela traduzia do inglês que o missionário falava para português e ao mesmo tempo para quimbundo. Em 1955, houve necessidade da minha mãe acompanhar o meu pai e ir para onde o pai estava. E então nós tivemos que nos mudar para a casa da nossa tia, Maria da Silva Neto, que era a mãe do Agostinho Neto. Esteve lá também o José Mendes de Carvalho, que veio a ser o Hoje a Renda. Era uma espécie de internato, digamos assim, não é? Uma espécie de um lar de pessoas de várias origens, jovens, mais ou menos da mesma idade. Então ela já aproveitava e injetava, mas vocês que acham? Existe a vida que a gente leva. E ela era sempre os cangundos. Os cangundos eram os bancos. Estes cangundos da nossa terra. E nos jovens ela queria inculcar a ideia de que temos que libertar Angola. Ela estava sempre assim a dizer, estes portugueses, não sei o quê, temos que tirá-los daqui. Mas que não eram assim, dito muito abertamente. Esta ação política e de certo esclarecimento das situações em que vivíamos desenrolavam-se mais na missão. A Igreja Metodista tinha uma organização chamada Juventude da Igreja Metodista Unida, Juventude da Igreja de Cristo em Angola. Nós todos éramos estudantes no liceu, nos colégios da cidade de Luanda. E, para além da religião, a Igreja incutiu em nós também um senso da nossa situação política em que vivíamos naqueles tempos. E realmente, quem fosse esse círculo da juventude iria notar esta inclinação para a política dos jovens da Igreja Metodista naquele tempo. As nossas conversas versavam fundamentalmente a necessidade de mudar, como mudar, com quem mudar e a necessidade de um envolvimento dos jovens nesta luta. A Diolinda era a principal impulsionadora deste tipo de tomada de consciência. E a própria igreja precisava muito dela, porque ela deu grande contributo a esta igreja. Apesar de ter a parte da revolução,
mesmo espiritualmente, ela deu muito contributo a esta igreja. Ela, dentro daquele espírito, ela lutou sempre para a igualdade. Ela lutou sempre para a justiça social. Ela ensinou-nos de que deveríamos alfabetizar as pessoas que não sabiam ler e levava-nos então para certos bairros periféricos. Ela dizia, vamos para o Rangel. Vamos para o Rangel, lá muitas senhoras precisam ser alfabetizadas. E íamos para o Rangel. Ela às vezes saía lá do bairro operário, ia até a samba. O que tu vais lá fazer? Ensinar canções às crianças, falar com as crianças. Os missionários abriram um centro infantil no Sambizanga, onde tinha crianças, acho que o máximo era de 10, 12 anos. A Deolinda ocupava-se delas. Começou a trabalhar nesse centro e ela fez ali um trabalho muito importante, porque a maior parte daquelas crianças nem frequentava a escola. Começaram ali a ter o primeiro contato com as primeiras letras, com uma vida sociável um pouco mais saudável. A primeira vez que peguei no lápis para escrever. Lembra-me bem a mão dela a pegar na minha mão e a ensinar a fazer as letras. A criança angolana que ela tanto amava, ela deixou muitas vezes no ar esta frase: será que algum dia poderei ser mãe? Eu me lembro disso. Depois dizia, não há tempo, não há tempo. Temos que libertar a Angola. Nós não nos lembramos que a Deolinda tivesse um namorado, ou que olhasse para alguém que gostasse, ou que fizesse algum comentário. Não. Ela nunca pensava assim, em casamento. Para ela eram assuntos secundários. Primeiro era estudar e atingir o alvo, que era Angola independente. Era o que ela queria primeiro. Ela pensava só na revolução. Só na revolução. O germe da revolta e da conflitualidade com o sistema assume um ponto alto, digamos, na década de 50, porque começam, de facto, a emergir organizações políticas que põem em causa o sistema. Então o ferrete da máquina colonial começou a apertar ainda mais. Por que nós estamos sempre junto com ela? E ela está junto com ela? Porque nós os dois, além de colegas de escola, da igreja, estávamos metidos na luta pela independência a sério. A sério. Não foi o racha. A missão serve-nos de lugar do movimento clandestino, no escuro e no primeiro andar. Até nas reuniões de oração, nossos olhos falavam política. Mas a dona Doroteia pensa que estamos a meditar na palavra do Senhor. Quando entramos na luta clandestina, temos que arranjar um apelido, de um pseudônimo qualquer, para não ser interpretado pela polícia, né? Então ela arranjou o pseudônimo de Kama Kangola. Dito aqui no mundo, Kama Kangola. Ela envolveu-se logo nos primeiros anos da sua juventude com os mais velhos para organizar, preparar e travar uma luta que na altura era eminentemente política, clandestina. Portanto, ela era a pessoa que merecia a confiança destes mais velhos. Com o pai do Desidério, por exemplo, o Sr. Fernando Pascoal da Costa, com o pai do Ismael, que era o Sr. Sebastião Gaspar Domingos. Esses velhos todos tinham a sua atividade, mas tinham um handicap. Não falavam línguas, não sabiam escrever em inglês nem nada. Então precisavam de correspondência
para enviar para as Nações Unidas ou para outras, para o Ghana. Já tinham que socorrer do Noé, da Diolinda, dos jovens que estavam no liceu e que já sabiam inglês. Toda a documentação que nos chegasse era preciso pôr em inglês, a gente põe em inglês. Está em inglês, é preciso pôr em português. Tanto ela como eu éramos também do ela. Estávamos a dar nossa colaboração, particularmente como tradutores e intérpretes. E trabalhando também na organização e distribuição de panfletos. Ela tinha outras pessoas com quem trabalhava também às escondidas, mulheres do liceu, até porque ela era a representante dos estudantes a nível de mulheres. A Diolinda não tinha outra conversa que não fosse política. Nós até dizíamos, ela mata bicha, almoça e janta política, e nós fomos nos habituando à vontade dela. Ela praticamente foi a pessoa que nos deu as primeiras luzes. Ainda sem eu conhecer e saber da Revolução, já a Diolinda Rodrigues despertava-nos. Um domingo à tarde, a Diolinda aparece-nos com uma pessoa que nós não conhecíamos, mas ela já conhecia, que foi o Amílcar Cabral. Apresentou-nos, o Amílcar ficou muito, muito satisfeito, porque nunca imaginou que houvessem já em Angola jovens como nós. E davam todas as informações pertinentes à situação de colónia e como é que estudantes eram tratadas no liceu. E com essas informações, Amílcar Cabral preparava os seus relatórios e enviava para pessoas que também estavam ligadas à Revolução nas Nações Unidas. Era então lançada a semente que já estava a germinar. Mas falávamos baixinho. Casa da Pida já andava ali a ver os calcinhas, como eles chamavam. A PIDE tinha os seus funcionários, vamos dizer, bufos, pessoas nossas mesmo, alguns ali, infiltrados, que ouviam para depois levar. Eles sabiam que a Diolinda tinha ligações políticas com o engenheiro Amílcar Cabral. Então, ela dizia sempre, tenham cautela, não se exponham muito. Nós fazíamos com muito cuidado aquilo que podíamos. Quer dizer, com muita desconfiança, desconfiámos de tudo. Ninguém dizia que eu sou daqui, nem sou daquela. Que nem de pai para filho, nem de filho para o pai. E por isso eu sabia que havia uns que estão no MIA, outros do Mina, do Plua. E em Luanda consideram que a melhor forma de escapar à vigilância policial era dispersarem-se em diferentes organizações, desencadeiam um movimento de fluxo em que se dispersam e depois de refluxo em que todas as organizações vão cair no mesmo rio, digamos assim, e formam, portanto, um movimento popular de libertação de Angola. Lídio Machado foi o coordenador da atividade do MPLA aqui na clandestinidade e pode-se dizer que ele é o primeiro presidente do MPLA, fundado na clandestinidade. Bigorna trouxe para casa o Belarmino, que me fez perguntas. Parece aceitarem-me no movimento nacionalista, embora o Sr. Benji e outros velhos estejam com receio por eu ser mulher. Foi um bocado difícil, havia pessoas que não tinham muita confiança na condição da mulher, não é? Porque era uma situação de muita responsabilidade. Entretanto, ela mostrou que era uma pessoa capaz. A primeira mulher nossa aqui em Luanda que integra o MPLA de 23. Eu e Diolinda éramos elementos de ligação com o estrangeiro. Fizemos reuniões
em muitas casas, em casa do Liceu Vieira Dias, em casa do velho Bens, em casa do velho Figueiredo, sempre naquela estadia e à noite. Noé tinha muita relação com marinheiros estrangeiros, de barcos estrangeiros, normalmente barcos americanos que tocavam aqui o porto de Luanda. Muitos deles também foram recebidos pela Deolinda, então havia esse intercâmbio. Alguns deles iam à nossa casa, tudo na clandestinidade, claro. Dessas pessoas podiam ser úteis ao movimento nacionalista aqui para levar correspondência, para trazer notícias. Os barcos já estavam sempre vigiados. Quando chegasse um barco de passageiro, ou mesmo de transportes, desde que fosse estrangeiro, havia sempre um pideiro no portalão, no fim da escada, ao entrar do barco, para ver quem entra, quem não entra e o que é que vai fazer. Ninguém também perseguia. Quer dizer que aí também temos que ter cuidado. A pessoa podia ser morta em qualquer momento. E daí começamos a ver tudo quanto a Deolinda fizesse, os portugueses tomaram nota. E ela começou então nessa altura a batalha pela obtenção de uma bolsa das missões americanas, das igrejas, junto dos missionários, escrevia para Nova York e para outros lados, para ver se obtinha uma bolsa para continuar os estudos. Como ela queria ser médica, ela preferiu ir para o Brasil com a bolsa da missão, para ela fazer 2 anos, 1 ano e meio, de ciências sociais, e depois ir para os Estados Unidos, fazer medicina. E o nosso objetivo não era sair para ir imediatamente, digamos, estudar, era ir para nos juntarmos à luta de libertação. E o ato de mesmo estudar, na altura, era já parte da necessária preparação que nós tínhamos que ter do homens para se formar e continuar com um processo de luta que tinha sido já iniciado antes. Eu já não estava em Luanda, não saí da despedida em Luanda, porque eu estava no Quiteste na altura. Mas ela foi até lá, visitou-me e assistiu ao batizado de meus 3 filhos. Era a madrinha de um dos meus filhos. Nunca pensei que era a última vez que era despedida. Tiramos fotografias e coisas. Mas eu longe disso, que ela ia-se embora, que aquela era a última vez que estávamos juntos, era uma despedida. Pensei que era uma visita e mais nada. Afinal, já tinha outras ideias. De menina, olha quem deu mal a senhor. De menina, olha quem deu mal a senhor. Cutula mungueleja, atiba, nós em beijo. A farra foi na casa do Tinobre Dias, que ficava ali no São Paulo. Então, nesta festa estavam presentes o camarada Gabriel Leitão, o camarada Belarmino Vandune, o Liceu Vieira Dias. O primeiro presidente do MPLA, que é Egídio Belo Machado, apareceu na despedida da Deolinda, para despedirmos da nossa rainha, porque era a única mulher que a gente tinha. Concretamente, a nível de direção, claro. E o camarada Gabriel Leitão inventou uma canção. Adeus, Deolinda, adeus, Deolinda, adeus, Deolinda, adeus, Deolinda. Todos repetiam adeus, Deolinda, adeus, Deolinda, todos com as mãos no ar, a cantar para a Deolinda, que ela estava no meio da roda. Íamos assim, uma mão atrás, outra à frente, e a despedir-se. A rainha, visita para nós. Caputo, quando lá cutujiba, caputo. Caputo, mangolé, quando lá cutujiba. É a música que se cantou lá. Quando lá cutujiba, quando lá cutujiba. Quer dizer, o português e Angola querem me matar. É difícil separar-me da mamã. Ela também chorou muito. O papai não teve licença para vir despedir-me. Com Roberto e de lado, também custou muito a despedida. Companheiros de alegrias e tristezas durante anos.
Separar-nos até quando? Todos já tinham saudades dela, não é? Antes mesmo de partir. E então ninguém foi ao cais, ela foi embarcar ali no Porto. Era um dia normal, eu tinha as aulas, despedi-me dela antes de ir para as aulas e fui para as aulas e ela foi para o Porto para embarcar. Oh, se tu não fosses para lá do mar. Fomos até o barco, o Rita Maria, um barco cargueiro. Aquilo era para, quer dizer, despistar mais as coisas. Nós estávamos lá todas. A Diolinda estávamos, a Mimi, nós éramos muito amigas. Houve choros e aquele encorajamento dela, por parte dela. Estou à vossa espera, porque nós todas tínhamos o mesmo ideal. Nem podíamos dar muito nas vistas. A gente fazia tudo muito dissimuladamente. Ela meteu-se naquele barco e então partiu. Esta é a Luanda da chicotada do branco nas costas nuas do preto que cava a terra sobre um sol de março. Esta é a Angola do contratado. E é esta Angola que deixei hoje. Mas temos de transformá-la. Não sei como, nem sei com que forças, mas este mal não pode durar sempre. Ficamos prontos à espera dela, porque ela tinha sempre muitas novidades a contar. Tinha que ela chegou a Lisboa, vestida de angolana, de panos amarelos muito berrantes, que chamavam logo a atenção. Então, bom, nós sabíamos que aquilo era de Olinda, ela gostava de provocar. Nós até ficamos assustados, porque pensávamos que ela havia de ser presa imediatamente. Depois houve contactos com os jovens que já lá estavam também, porque haviam outros angolanos. Enquanto esteve em Lisboa, nós ainda tínhamos alguns contactos, porque nessa altura eu tinha um irmão também a estudar em Lisboa, que nos mandava informações sobre a estadia dela em Lisboa, aguardando então a viagem para o Brasil. Passado alguns, quase menos de um mês, começaram as prisões aqui. A Diolinda já estava na lista negra. Ela não podia voltar, já estava na lista negra. E nós, quando nos queríamos referenciar a Diolinda, então nós dizíamos, um grupo nós dizia Rita Maria, para que ninguém percebesse que estávamos a falar da Diolinda. No dia 28 de março, prenderam a primeira pessoa, José Madeira Lisboa, que é a cabeça de lista do processo 50, num sábado à tarde, tirado do avião do Sabena. O avião que fazia Leopoldo de Luanda e vice-versa. A PIDE conseguiu saber, por informações não sei de quem, que o Lisboa levava um documento entregue pelo Mendes Carvalho para Kinshasa. No dia seguinte de manhã, foram prender o Mendes Carvalho, Susana Espada Domingos, António Pedro Bens e Fernando Espada Costa. Eles não resistiram. Não resistiu à pressão da PIDE e denunciou a mim e a Diolinda como parte integrantes do movimento. O nome dela constava dos processos, até por uma circunstância que depois alguns dos integrantes do processo dos 50 disseram, como sabiam que a Diolinda já tinha saído, já se tinha escapado. Então, grande parte das responsabilidades no âmbito dos interrogatórios atiravam para cima da Diolinda. Quem me deu aquele panfleto foi a Diolinda. Quem fez isto? Foi a Diolinda. Tiravam tudo para ela porque sabiam que ela já não estava aqui e não corria o risco de ser presa. Lista dos 14 angolanos exilados no estrangeiro, incluídos nos processos judiciais.
Viriato da Cruz, Lúcio Lara, Mário Pinto de Andrade, Jorge Migas, Matias Manuel Costa Ferreira, Eduardo Pinó, Antônio Josia, Manuel Barros Nacaca, Roberto Inocêncio Onofre, Antônio Jacinto, Diolinda Rodrigues. A primeira coisa que a Pinto fez foi ligar para Lisboa para a companheira Diolinda. Ela já não estava em Lisboa. Estava no Brasil já. Finalmente visto para o Brasil. Parecia que a PIDE não ia dá-lo. Custou, caramba. Mas este visto também quer dizer vida. Mas longe de Angola. Quando pessoas como o Bispo Emílio de Carvalho, o professor Jacinto Fortunato vieram estudar no Brasil, eles vieram estudar aqui em Ruiz de Ramos. E pessoas, mulheres como de Olinda, né, foram estudar em Santo Amaro. Havia uma relação bastante vigiada, tanto pelos diretores aqui da Faculdade de Teologia, como pelas diretoras lá de Santo Amaro, para que não houvesse muito intercâmbio entre os rapazes daqui com as moças de lá. Mas parece que Jacinto e de Olinda, através do correio, conseguiram burlar essa restrição que havia. Eu tinha um contato quase que diário com ela, porque ela tinha contactos mais estreitos com o Movimento Popular de Libertação de Angola. A atividade política não era permitida no Instituto Metodista. Portanto, a Diolinda fazia esses contactos clandestinamente. Fazíamos encontros com algumas comunidades negras que existiam em São Paulo. A Diolinda fazia conferências, explicava da situação que prevalecia naquela altura em Angola. Quando eu fui a Brazzaville, em março de 1960, o Lúcio me falou largamente da Diolinda, que era o quadro com quem eles estavam em contato, Diolinda no Brasil, e apreciavam as ideias que ela tinha sobre a Revolução. E pronto, eu também fiquei contagiado. Uma das grandes realizações feitas naquela época foi o angariamento de fundos que nós enviávamos para o Movimento Popular de Libertação de Angola, dos nossos nacionalistas que lutavam contra a opressão portuguesa. Os relatos, né, que eles faziam da situação de repressão, da situação de como o colonialismo era cruel para os angolanos, isso tudo fazia com que houvesse uma simpatia muito grande pela luta deles e por causa da questão do sofrimento. Muitas vezes nós choramos juntas, porque ela recebia cartas de Angola e as cartas vinham em código. Então, uma frase que ela falava assim, fulano foi visitar ciclano. Não era visitar, tinham já matado aquela pessoa. Então eram parentes, amigos, irmãos, até parentes dela mesmo, que foram sacrificados em prol da liberdade de Angola. E ela falava, eu vou lutar até morrer, mas eu quero ver Angola independente. E eu ficava falando assim, gente, esse tiquinho de gente tão frágil, liberta Angola. Ela não foi para o Brasil porque queria ir ouvir música brasileira para dançar. Ela foi para o Brasil para, com os brasileiros também, poder encontrar formas para uma luta que ela já sabia que tinha que ser travada no futuro. Ela e o Jacinto Fortunato movimentaram os estudantes brasileiros para ir protestar contra uma equipe de basquete da bola angolana que estava a exibir-se no Brasil. Muitos estudantes do Largo São Francisco foram conosco
E a ideia era evitar que esse jogo se mantivesse. Com cartazes, para dizer que esses não são angolanos. Os angolanos são aqueles que estão a morrer na mata e nas cadeias. Os portugueses mandaram esse grupo de basquetebol para dar a impressão que estava tudo muito bem, que em Angola que não havia problema nenhum. E muita gente foi presa. E ela receava represálias, já que na altura as relações entre Portugal e o Brasil eram muito mais íntimas e não era possível ser repatriada ou ser presa. Não se esqueçam que a PIDE andou atrás de nós na luta política, andou atrás de nós e a sério. A PIDE tinha tentáculos do outro lado. A política portuguesa, em conluio com a política na altura do Brasil, pressionavam de toda forma que extraditassem os angolanos que estavam no Brasil, alguns deles a estudar. Eu sabia que ela ia para os Estados Unidos. Eu até fui acompanhá-la no aeroporto. Foram momentos muito tristes, né? Porque eu ficava no Brasil e ela iria para os Estados Unidos. Os missionários americanos nos meteram no avião e passaram para os Estados Unidos. Eles não conseguiam escapar assim. Na altura, vamos dizer, na América, os negros americanos travavam também uma luta que levou Diolinda a manifestar a sua vontade de, com os negros americanos, Luther King e outros, participar nesta luta que eles ainda, digamos, travavam e desenvolver neles um sentimento de maior solidariedade e compreensão à luta dos angolanos. E foi o resultado disto que sai esta carta. Foi um ato de uma pessoa que tinha sentimentos idênticos a outra. Uma resposta de Luther King e que a encoraja e saúda naturalmente os sentimentos que Diolinda já na altura, digamos, nutria. Diolinda vem para os Estados Unidos e nós, quando chegamos em 61, encontramos-nos em Nova York. Diolinda na altura ela estava a estudar Sociologia na Universidade em New Jersey. Os Estados Unidos, como eu me referi, era o principal aliado de Portugal. Nós estávamos vivendo em plena Guerra Fria e Portugal fazia parte do chamado mundo ocidental cristão, debaixo de uma ditadura ferrenha de Salazar e que era ligada aos interesses norte-americanos. Estava sendo difícil transmitir aos Estados Unidos, às entidades nos Estados Unidos, o governo dos Estados Unidos e o resto, que Angola era de facto um país a libertar, que não era uma província de Portugal a continuar e que a luta dos angolanos era uma luta justa, era uma luta que tinha que ser apoiada pelo resto do mundo. A conferência que fiz sobre Angola na Universidade de Chicago talvez ajude esta gente hibernada a ver a realidade, principalmente dos pretos que lá estavam. E ela fica desapontada, sobretudo, com um sentimento de uma certa, digamos, indiferença, sobretudo por parte da população americana. E então ela acha que a única forma para poder ser combativa tinha que sair dos Estados Unidos.
camaradas que estavam lá fora organizaram uma direção para dar continuidade à luta. Nós aqui tínhamos a nossa. Quando da chegada do presidente Neto em 59, portanto, antes da prisão, portanto, de dezembro de 59 até junho de 60, a missão do Neto foi de congregar. O Neto aproxima-se daqueles que estão, é o MINA. E o MINA propunha-se desencadear uma ação logo que soassem os foguetes da independência do Congo Leopoldville, e nós passaríamos imediatamente a ação direta. Mas fomos presos, caímos presos à direção, que já não era do MINA, era o MINA reestruturado sob a bandeira do MPLA. Mas mesmo levando este grupo, portanto, em junho de 60, as células que ficaram continuaram a trabalhar e a preparar o 4 de fevereiro. Havia aquela atmosfera receosa e sempre nós queríamos saber o que está a passar lá do outro lado. Né? Eu sabia que estava em preparação qualquer coisa nos bairros que iria depois estourar, mas o dia que iria estourar ninguém sabia quando. Foi o eclodir de tudo. Né? A paciência do povo angolano chegou ao seu termo. E aquilo foi o atear do fogo. Né? Aquilo foi pegou fogo. Né? Porque ao mesmo tempo que deu-se o 4 de fevereiro no ano, também se deram os ataques no Bengo, nos Demos, no Nambagongo, quase na mesma altura. Que eles chamavam de terrorismo, né? Nós não achamos que era terrorismo, mas eles consideraram-se terrorismo. Para nós, o próprio início da luta armada era já um ato de liberdade, era como se estivéssemos já livres. E ela sentia assim. Sem dúvida, a nossa gente que está em Angola e a reação que está em Portugal está mais do que nunca num cego. Mas este é só o princípio. A luta não vai parar até a arrancada final. É preferível a morte em legítima defesa e para a conquista, para a liberdade e dignidade, do que a morte passiva no silêncio imposto pelo colonialismo português e seus compadres imperialistas. Depois do 4 de fevereiro, o bispo Dodds estava muito aflito com as pessoas que ainda estavam dentro do país, porque muitas já tinham fugido. E ele veio para aqui e ele falou conosco, com a Loidiana, falou com a Bibiana, falou comigo e assegurou-nos que nós teríamos bolsas, que nós deveríamos sair imediatamente daqui de Angola. E eu fiz tudo por tudo para sair daqui. Infelizmente não foi possível, porque inclusivamente eu tive um irmão, o Antônio Gentil de Figueiredo, que nessa tentativa os portugueses mataram. A independência foi muito cara para a nossa família. Muito. Os portugueses, na tentativa de fazer ligações com todos esses acontecimentos que estavam a ter lugar, imediatamente relacionaram tudo à missão protestante. Eles queriam saber o que os missionários nos ensinavam. Quais eram as nossas atividades políticas. Tivemos muitos membros das nossas igrejas que foram mortos nas aldeias, nas senzalas, muitos mortos. Porque eles atribuíam isto aí aos protestantes, né? Os portugueses procuravam os traços dessas pessoas que haviam saído. Dava Dioli, dava Pedro Filipe, João Ruth Neto, Maria Luísa, todo esse grupo que tinha saído. Nós que ficamos, estamos relacionados com eles, também estamos a ser vigiados. Se tivesse uma coisa da Diolinda, ou tínhamos que rasgar, ou tínhamos... Nós enterramos documentos. Porque se encontrasse, Colono Apide, se encontrasse uma fotografia de Diolinda Rodrigues, uma fotografia de hoje ainda, a fotografia de Agostinho Neto, e nós éramos presas, éramos as terroristas. No ano de 61, de 4 de fevereiro a 31 de dezembro, os
portugueses em Angola mataram 200 mil pessoas. Isso sabemos através das Nações Unidas. Foi publicado. Quando olho para a foto do resto da família naquele beco sem saída, não tenho coragem nenhuma de me afastar da luta para continuar os estudos. Não sei. Continuo no ar. Mas a luta só acaba com o nosso esforço contínuo. Aliás, a luta não acaba. A vida é luta. Tudo é luta, afinal. Lutar para a libertação de Angola a partir dos Estados Unidos era difícil. E ela sentia que era uma luta que devia ser travada com uma certa urgência, que devíamos dar passos mais decisivos. E isto só era possível com ela integrada num conjunto maior que era o nosso movimento. Já na altura estávamos todos envolvidos no MPLA. Como era uma mulher muito ativa, a luta pela independência tinha começado. Em termos de luta armada, ela não quis continuar a estudar enquanto os outros estavam a andar a pancada cá no interior de Angola. Na altura ela estava em Michigan, na Universidade de Michigan, e ela decide, por simplesmente, abandonar e dizer não é este o caminho para chegar lá. O caminho é juntar-me ao meu povo, participar diretamente na luta. Então encontramos-nos em Filadélfia e ela, claro, informou-me de que já não tinha terminado os seus estudos necessariamente nos Estados Unidos ou mesmo no Brasil, mas que estava determinada a entrar porque o momento era decisivo e ele tinha que descer para lutar. E temos que lutar todos porque a revolução precisa de todos. E foi dos Estados Unidos para a África na companhia de Mário de Andrade, que tinha estado lá. E foi para Kinshasa. Soubemos que ela tinha descido para o Maqui, porque ela conseguiu o alvo, porque no fundo, o que a Deolinda queria era juntar-se aos camaradas que estavam já no Maqui. Mas ela tinha de ir para a guerra, porque era o objetivo dela. África, finalmente. Aniversário em Conakry. O Congresso que é eleito primeiro comitê diretor eleito. A Deolinda é eleita nesse comitê diretor. Presidente Neto, eleito presidente. Matias Miguel, primeiro vice-presidente. Senhor Reverendo Domingos da Silva, segundo vice-presidente. Depois era formado departamentos. Estavam a admitir eleger para presidente a Deolinda, devido às posições que assumia, nas discussões, as posições que assumia, a clareza de espírito. Surgiram handicaps. Algumas pessoas não concordaram com a senhora para ser presidente, que se é que se quando, aqui não dá. E a partir daí, Deolinda trabalhou sempre no seu departamento, todo o trabalho do MPLA para ser apresentado nas conferências fora da zona do Congo, dos Congos, os nossos protestos, as nossas informações, a nossa luta. O governo de Olden Roberto no exílio foi reconhecido, né, como governo angolano, e era preciso sermos mais incisivos, mais penetrantes, mais mobilizantes no exterior, e Deolinda Rodrigues teve de facto um grande papel. A mulher angolana sempre esteve ligada à luta nacional. O MPLA teve necessidade de organizar, estruturar e dar apoio à mulher dentro do seu próprio organismo. No nascer do ano de 62, criamos a Organização da Mulher Angolana. Lutar, sim, nós lutávamos para a independência da mulher,
mas também lutávamos para a independência de Angola contra o colonialismo português. E esta organização da mulher angolana também foi criada com base em várias preocupações e anseios de Diolinda. Quando ela escreve no meu diário em Portugal, não te esqueças que és negra e de que és mulher, aquilo era muito profundo, era uma mensagem muito profunda que ela me queria transmitir a mim e a todos, não é? Estávamos na OMA, participamos da alfabetização, as velhas analfabetas, recolhíamos alguns donativos e alguns fardos que caíam para o MPLA para distribuir aos refugiados noutras zonas. Muita gente fugiu daqui de Angola, entravam nas matas para alcançar Leopoldville. E naquela época já o norte todo, sobretudo, o norte a partir de Insetos até Banza-Congo, até a fronteira do norte, quase que não se encontrava ninguém. Já não havia comida. Naquela época já nem havia uma raiz de mandioca para poder cavar. A Diolinda, ela transmitia na sua correspondência o que era necessário fazer para acudir ao sofrimento em que viviam refugiados angolanos. Ela é uma das figuras que impulsiona aquela criação do nosso VAR, o Corpo de Voluntário para apoio às camadas refugiadas que vinham do interior, que chegavam ao Congo, estavam desamparadas. Nós tínhamos 11 médicos parados em Leopoldville, paramédicos, enfermeiros, enfim, toda uma série de gente que constitui o CEVAR. O nosso dispensário do CEVAR aqui é uma loja adaptada, uma sala grande com balcão e uma prateleira toda empoeirada que faz as vezes de banco para os tratamentos. Do lado de fora está a panela de fogo de lenha para esterilizar as seringas. À porta, uma cruz vermelha. Dentro, só 4 bancos para os doentes se sentarem. O resto acomoda-se no chão. A Diolinda não era médica nem paramédica, mas ela fazia trabalhos médicos e paramédicos. Mas era também este conjunto de pessoas que era preciso mobilizar para travar uma luta que já tinha que ser armada, não? Neste ano de Congo, ano de dificuldades para o MPLA, aprendi mais do que toda a vida as chatices na política. Temos muitos chefes no MPLA. Partido do MPLA, por impossibilidade de continuar a viver ou trabalhar em Leopoldville, por causa das intrigas políticas que havia, etc., contra o MPLA. Fomos expulsos, né, por causa disso. Transpusemos o Rio Zaire, para Brazzaville, onde estivemos. Foram várias razões, vários fatores, mas a principal foi a contradição entre Presidente Neto e Viriato da Cruz. O Presidente Neto era o presidente de honra, ainda nem era o presidente aquilo eleito, né? E o Viriato da Cruz o secretário-geral. Bem, quando há dissidência entre eles, a Diolinda optou pelo Viriato. Ela ficou em Leopoldville, a viver na clandestinidade, de uma forma muito ativa. A Diolinda era terribilíssima, né? A Diolinda ia para as áreas dirigidas pela UPA em Leopoldville, né? Fazer mobilização, e tornou-se um elemento super conhecido, a Diolinda. Congo-Kinshasa era um país em que ela tinha que fazer face a 2 inimigos. O primeiro inimigo era, naturalmente, o próprio poder colonial. O segundo era um Congo em que o MPLA, os militantes do MPLA, eram também perseguidos pelo poder instalado no Congo-Kinshasa. Todos os dias eram presos militantes, mas o pior foi quando o governo de Adualá mandou encerrar o CEVAR e as suas instalações. Holden não admite a possibilidade de uma conciliação conosco. Holden Roberto gozava de facto das amizades, das influências
que tinha no Congo de Brazzaville, e desse gozo de influências hostilizavam, tanto o governo como o Walden hostilizaram o nosso MPLA. O comitê diretor ainda nos apanhou de Olinda, e ela veio para Brazzaville. Pôs-lhe a questão e ela veio para Brazzaville. E chegou a Brazzaville, recomeçou logo as suas atividades. Fiz hoje 25 anos, estou velha. E deste quarto de século vivido, só reparti 3 anos com os outros. Um na escola infantil em Luanda e 2 no Cevar cá. Que dia de aniversário. Nem tive tempo para ir almoçar em casa. Contentei-me com 2 Coca-Colas postas no balcão, com todo o mau humor da senhora do bar e um pãozinho doce. Nem tempo tive para esvaziar a caixa do correio. Talvez o papai e a mamãe me escrevessem. A fome está a tornar-se aguda entre os nossos guerrilheiros. Que vontade de desaparecer de circulação. Que merda de vida. Quando regresso a Brazzaville, reencontro de Olinda, foi com grande tristeza, posso dizer, o nosso reencontro. Foi com grande tristeza porque posso dizer que, enquanto eu conheci de Olinda em Angola como a minha mentora, a pessoa que, no fundo, era a imagem que eu tinha, a imagem de seguimento, não conseguiu dar-me um sorriso franco que eu conhecia dela. Eu penso que ela estava abatida, triste, de talvez não ser compreendida e que lutaram para um certo ideal e que este ideal não está a ser realizado. Eu esperava este calor dizer: então conseguiste e aqui estás. Sobretudo que ela sempre tentou manter este espírito comigo enquanto eu estive fora, mas eu vi no olhar dela alguém que lamentou o me ter posto na situação em que me tinha posto. A Diolinda estava em Brazzaville e ela envia um telegrama a Dona Leocádia. Favor dizer à mamãe: Pedrinho faleceu ontem em Paris. Tenham muita coragem, Diolinda. Pedrinho foi enterrado longe, sozinho hoje em Paris. Estou com vontade de desaparecer para sempre. É que num ambiente destes, a gente não pode desabafar com ninguém para evitar milonga. A música tem me distraído muito. Nós precisávamos de vestir, comer, armarmos-nos e orientar o nosso povo. Então, quem nos ajudava, a nós, MPLA, eram os países socialistas. O camarada Neto diz: olha, você vai trabalhar com Diolinda Rotrica, vai andando com ele. Eu aceito. São 4, grupo de 4 mulheres. Camarada Amélia, Diolinda, Maria Carneiro, Azizi, você tem que ir a encontrar Mao Tse-tung para nos ajudar a ter a arma de abrir a guerra em Angola. Seco lá, estava junto no Mao Tse-tung. Esse é Mao Tse-tung, esse é meu. Toda ajuda estava a vir atrás. E não acabaram nenhum mês, material já chegou. E nós visitamos a União Soviética e fomos bem recebidas pelas mulheres da Federação Mundial da União Soviética. Em África foi solidariedade primeira de Argélia, que os argelinos prometeram mandar
ajudar militarmente. Quando o grande comandante, o histórico comandante Che Guevara faz uma turnê por África, não é? Ele queria conhecer algumas condições de luta, condições objetivas revolucionárias a nível da África. E quando chegou a Brazzaville, toma conhecimento que Brazzaville dava apoio a uma das organizações, né, pela independência, em luta pela independência de Angola. A finales de 1964 y principios de 65, el Che Guevara dio un grande recorrido por aquí, por el África. Y entre esos recorridos, en el mes de enero de 1965, se reunió con la dirección del movimiento MPLA, encabezado por Agustino Neto. En esa reunión, los compañeros de la dirección del MPLA le solicitaron al Che que le enviaran cubanos que supieran entrenar, militares para entrenar a la guerrilla angolana que habían abierto su frente de segunda región. Entonces el MPLA a cada uno de nosotros nos confeccionó un cartón y nosotros pasábamos a ser angolanos. Formamos o esquadrão, é o tal, o esquadrão sem fogos, né? Temos todas as condições, forma-se o grupo sem fogos, chegam à fronteira e pela primeira vez o MPLA consegue fazer um esquadrão chegar ao norte. Esta columna, dirigida por uno que se llamaba Monstruo Inmortal, eso fue un triunfo del MPLA. A partir de esa experiencia, el MPLA inmediatamente tomó la decisión de preparar otra columna, más grande, mejor entrenada, con las mejores armas que tenía el MPLA se la puso, los mejores recursos que tenían se la entregó. Y aquí mismito, Diolinda dijo que qué va, que ella tenía que integrar las guerrillas, la columna. Quando membro do comitê diretor, naquela altura, diz que eu vou para Angola, aquilo é de um peso fora de sério. O comitê diretor era a direção política que nós tínhamos. Um dos seus membros decide, vou entrar, vou. Mas de facto a admiração foi destemida. Esta decisão dela criar apanhou-nos de surpresa, digamos assim, sinceramente apanhou-nos de surpresa. Isso quer fazer, mas com uma posição decisiva, já como decisão tomada. Isso era de Olinda, era assim. Uma intelectual avançadíssima, avançadíssima. Já dentro do comitê diretor, era mulher, podia dizer, não vou ainda ou agora. Não, senhora, aceitou logo e avançou. Há várias outras razões. Por que é que Diolinda pensa que era necessário ir para o interior? Normalmente, as mulheres naquela fase não eram postas diretamente na frente de combate, mas ela estava permanentemente com pressa de atingir os objetivos finais. E ela pensava que a forma de exprimir essa pressa de atingir os objetivos finais era diretamente envolver-se também no combate. E quando ela vai, ela já compreendeu logo no princípio que seria difícil e que iria naturalmente ter muitas vítimas. E aceitamos e colaboramos com ela. Eu particularmente que era comissário político, para indicar as jovens que estavam mais disponíveis para seguir com ela, ou para formar primeiro o esquadrão em si, fazerem o treino e poder se preparar para o interior. O esquadrão Caminho formou-se na base de um grupo de guerrilheiros que foram selecionados, tirados daqui e ali, dos que combatiam, alguns que combatiam já na segunda região e os que vieram na primeira região. E daí onde foram selecionar um grupo de camaradas que completou 100 e tal pessoas. A direção deste destacamento Caminho estava eu, o camarada
Ingo, Benigno Vieira Lopes, estava o Bricas, estava o Levski, depois o grupo das jovens. Eram 6 à partida, mas uma por razões de doença na véspera não continuou a fazer parte. São 5. Ingraça, Irene, Diolinda, Lucrécia e 3 Afonso. Essas mulheres já participavam na luta contra o colonialismo português sob diferentes formas. Claro que nessa altura umas estavam na educação, outras no secretariado, outras na saúde. Lucrécia era enfermeira. Ele tirou a enfermagem no Israel, na conta do MPLA. A 3 Afonso também foram quase todos enfermeiras. Mas como eram jovens, decidiram militantes do MPLA, da OMA por um lado, dispostas a participar na luta armada, elas voluntariamente resolveram fazer parte dessa coluna. Eu quero ir dar a minha participação à luta no interior. Esta é a posição da Irene e idênticas outras posições tiveram as outras 4. Se achou que as mulheres tinham que começar a integrar os esquadrões. Os possíveis esquadrões que deveriam ser formados para ganhar o interior. É assim que elas são as primeiras, né, a participarem de uma ação puramente militar. As 5. Né? Mas, portanto, isso obedece uma estratégia da mulher na participação delas à luta armada. É assim que formamos o esquadrão Canim. Ontem à noite começamos a aprender a manejar a PM-44. Uma delícia. De tarde fui com o pessoal à carreira de tiro. Que negócio espetacular. Fiz 2, 10 com a carabina e com a PA a pouca distância. Eran mujeres muy fuertes militarmente en la carrera de tiro, en los trenos, en la marcha. Yo me admiraba de la voluntad de aquellas mujeres. Y Diolinda realmente encabezaba esa voluntad, dispuesta para lo que había que hacer. Esa fotografía, esas 6, hay una de ellas que en el medio está una blanquita, una que es blanca, y 3 y 3. Esa blanca es la cubana, que era periodista. Y fue al campamento. Y ella se quedó admirada cuando vio entre todos esos hombres, aquellas 6 mujeres, entrenándose allí. Fíjate que Diolinda Rodríguez, que era una de las que más conversaba conmigo, porque conversaba conmigo sobre la situación del movimiento y sobre el conocimiento y cómo hacer mejor, porque Diolinda era crítica y autocrítica. E era assim em tudo. Quando tivesse que fazer observações, fazia mesmo com determinação. Fazia. Não concordo com o comandante, não concordo. Esse engajamento que ela tinha para com o seu esquadrão, nós chamávamos aqui o esquadrão da Diolinda, né? A ideia era reforçar essa região, que era muito importante para o partido, para o MPLA, porque a primeira região era a porta de chegar aqui a Luanda, que é a capital. Todos nós estávamos mentalizados que
O grande objetivo, a grande finalidade do MPLA era ganhar o interior. Era preciso dar mais força à primeira região, mais recobro à primeira região. E então esse grupo parte com esse objetivo. Se eles passassem na minha casa, não deixaria as 5 meninas irem em Angola, porque eu sabia o perigo. Nós sabíamos para onde íamos. Elas sabiam para onde iam. Era sinônimo de morte, a começar do Congo Leopoldville. Os outros esquadrões todos foram dizimados, sempre foi o que passou, e quando se for no caminho, novamente é o UPA, é os próprios portugueses, o exército português, né? Ficaram de novo alertados. Mas nós estávamos todos imbuídos e dedicados à luta. Então, preparou-se o grupo para começarmos a travessia de Brazzaville para Kinshasa. Não foi fácil porque Kinshasa era o território livre da UPA. Mas não tínhamos outra solução. Estávamos dispostos a correr esse risco, que era um risco. Chegamos a Kinshasa às 17h30. Que ambiente miserável e depravado. Fomos retirados do táxi porque o pneu está fraco. Saímos em pinha de comboio. Há pistas por todo o lado. Atravessamos o Congo Leopoldville na clandestinidade, por grupos. Eu, Palma, Oliveira e Irene, nós não fomos de comboio para a fronteira, nós fomos de carro, com o grande dirigente na altura, o Luís de Azevedo Júnior, e a Diolinda, e Ludi. A Diolinda porque era um elemento altamente conhecido a todo o tempo que ela esteve em Leopoldville, então achou-se que era muito arriscado ela também estar a atravessar, chegar de Leopoldville até a fronteira de comboio. Viajei muito mal com cólicas terríveis. Que começo. Na estação de Songo, a nossa caravana chama toda a atenção. Diríamos a uma casa onde estava um pequeno grupo também, que recepcionava as pessoas, nós que íamos chegando, e que tomavam conta do mínimo de equipamento e a criação das condições alimentares para prosseguirmos a viagem. Esse grupo, recordo-me do falecido camarada Azevedo Júnior, estava o camarada Vieira Lopes, camarada Mvunda, o Yaya, que é o Domingo de Oliveira, a camarada Jovita. A minha missão foi recepcioná-las, uma parte do grupo, por exemplo, em que fazia parte o Anselmo, a Ingrácia, mas não a Diolinda. Eu sabia que a Diolinda estava entre nós, mas não era a minha parte da missão a estar com ela, enquanto que fazia parte daquele grupo que tínhamos missões precisas a executar. Eu não sabia em que casa a Diolinda passou a noite, só sabia daqueles que me foram entregues. Recepcionei, passaram a noite comigo e no dia seguinte seguiram rumo a Songololo. Nós saímos do Songololo para outra localidade onde o material estava escondido. Chegámos à noite e de madrugada fomos para as lavras dos nossos militantes que passavam como simpatizantes da UPA, onde estava todo o armamento escondido e tivemos que estar ali a remover a terra, remover lavras para apanhar o armamento. Tinha que ser assim. Pessoas ligadas à segurança de uma organização política como era a UPA, e muitos deles acompanhavam e sabiam que
que qualquer coisa estranha que estava passando, que não era passageiros normais, que iam sobretudo só para Songolô, mas qualquer coisa havia por trás. Que eles tinham seus informadores. Angola, depois de 8 anos de ausência, beijei o solo. Tanta infelicidade que a Diolinda torceu o pé, que escorregou, não sei o quê, um problema. Olha como ela ficou com a perna. Ai, minha mãe. E chegou um momento que eu não conseguia andar. Tivemos parado 2 dias. Tivemos que improvisar uma maca para levar a camarada para frente. Diolinda, de Tipoia. Ela só aguentou, aceitou de andar de Tipoia 3 dias. Diz que não, vai ir fazendo esforços com bengalas, não sei o que mais, ela levávamos, ela andava e tal, até que aquilo foi melhorando e pronto. Tivemos conhecimento que os portugueses estavam informados, que estavam entrando. Tivemos que desviar a rota subindo um pouco mais. Então o Esquadrão Caminho teve que entrar por novas vias, desconhecidas, embora tivéssemos os nossos guias. Então perdemos-nos. Fomos andando, perdidos completamente. Uma distância que podíamos ter feito em menos de 15 dias e durou quase um mês. E todas as condições mínimas que a gente levava, acabou, então começa o grande drama do esquadrão. Onde há fome, não há nada a comer, não se pode exigir disciplina, a disciplina acabou. Depois, a fraqueza, aguentar levar a carga, que é composto por ferros, armas, munições, enfim, isto tudo pesa nas costas. Uma pessoa que não come, que não fisicamente debilitada, era difícil também caminhar. Sofremos uma emboscada da UPA. Perdemos um camarada e um foi capturado pela força da UPA. A nossa preocupação era sair daquele sítio para frente. Os camaradas que tinham conduzido o Esquadrão Sem Fuegos, né, estavam de regresso ao Congo com mais camaradas. Aí nos abraçamos, então vocês vieram todos batidos, magros, não sei o que é que passou, não sei lá, que nós entramos de Assis e estamos à procura do rio Mogris. Já estávamos a 20 dias de marcha, sem saber onde é. Agora sim, agora fiquem serenos, vocês ainda estão a 2 dias do rio Mogris, a 2 dias. Aliás, eles disseram, o rio já começou a encher. Nós ainda tivemos sorte, mas nesta altura vai ser muito difícil a vossa travessia. Comecei logo a ter eu e todos nós, né? A ter grandes preocupações. No caminho, até chegarmos a Ambris, já tinham morrido uns 4 ou 5 camaradas só de fome. Só de fome. E quando chegamos ao rio Ambris, então foi o grande sacrilégio, né? Hoje fazemos um mês que saímos do Congo. Quando isso vai chegar ao fim? Há muita fome e maca de comida. O melhor presente para este dia será atravessarmos o Bridge sem nenhum incidente. Era abril, né? Já chovia intensamente. O rio Ambris era um autêntico oceano. E a esta hora está a vomitar água por toda parte.
qualquer forma, começamos a preparar a tarde jangada e levamos para o sítio onde pensávamos que era fácil a travessia. Nessa estadia aí, foi uma das mais graves estadias, que é difícil recordar, porque a fome atingiu mesmo a todo mundo. O grupo de guerrilheiros saíam na mata à procura de qualquer coisa que aparecesse. Faz hoje uma semana que chegamos aqui ao Brinche. Só ali perdemos 25 camaradas que tentaram atravessar o rio. Foram todos com a água. É quando eu decidi então que parte, porque não iríamos possível atravessar. Pelo menos vamos salvaguardar, não morrermos todos aqui. Voluntariamente quem quer continuar. E inteira das 5 camaradas. Depois de uma reunião em que falou Anselmo e choraram o comandante e o velho Fula, assentou-se que parte da malta tinha de voltar ao Congo devido ao obstáculo do Brinche. Eu não tive outra alternativa que não fosse dividir o grupo, não é? Então chamamos, bom camarada, a decisão que nós tomamos aqui, as camaradas voltem para trás. Não podem continuar seguidas, continuamos aqui, estamos todos morrendo. Melhor voltar para trás. Mas a decisão unânime deles que não queriam voltar. Não queriam voltar, queriam ou morrer aqui ou seguir para frente. E aí, mais uma vez, né, as 5 moças foram num sentimento de pátria, de luta, porque não quiseram regressar. Senão, comandante, a gente não lhe vai largar. Onde aquilo foi uma luta para eu convencê-las a regressar. Agora, eu hoje não sei se fiz bem, se fiz mal. Não sei. É uma decisão que custou ser tomada pela direção da coluna, que o comandante era o Ingo. Ele mesmo chorou. Camarada, não. Bem, quando eles disseram, pronto, vamos regressar, mas o próximo esquadrão nós estamos avançando. Muito bem. Foi quando indiquei o camarada Ludi, né, especialmente para aquilo, para olhar para as 5. Bem, era a ordem. Eu não tinha que dizer que sim ou não, tinha que dizer que sim, senhor, estou pronto. Bom, tá bom. Nos organizamos, era aproximadamente um grupo de 40. Partimos sem grandes despedidas. Muitos resolveram continuar e tentar a travessia. Outros não têm mais força para regressar. É muito triste esta volta. Não, isso não era fácil, não era como no dia de entrada, que estávamos ainda fortes, mas neste momento você está levando camarada debilitada, muito debilitada. Eu mesmo não sabia onde tinha encontrado a resistência tal como é. Então, esse grupo de camaradas já muito debilitados piorou a situação. Pelo caminho, tudo em silêncio, espalhados no capim, a caça de mata e arrastando-nos na medida do possível. Vou deixar os camaradas um ponto mais avançado com alguns camaradas e eu volto atrás para vir saber como estão os camaradas. Quando chego aí encontro uma biala e o Bricas. Bom, como é que estão? Quase que não conseguiam falar. Perguntam ao camarada, ou você dá-nos armas, vamos nos suicidar aqui e acaba com ele. E você segue e a luta continua. Digo, camarada, mas eu não posso fazer isso. Não posso dar armas a vocês para suicidar-se. Nessas condições não posso. Bom, então, não volte mais. Segue para frente. A vitória é certa. Quase que não saí daí, ia para frente, voltava para ver os camaradas, ia para ver, então, camarada, segue para frente. Deixa-nos aqui, sabemos que nós daqui não vamos sair. Segue para frente, a vitória é certa. Eu chorei. É dos momentos mais difíceis quando me lembro dessa situação. Não sei como vai acabar esta aventura não de sei. Camunda. Eu mesmo não sei. Aguardemos. É mais uma incógnita.
Creio que cantamos vitória antes do tempo. Tentamos evitar passar por um Camuna, porque um Camuna sabíamos que era a base da UPA. Nós chegamos para a fronteira, na direção da base do Camuna, então perguntamos a alguns camponeses que estavam aí. Camarada, nós estamos a vir de Nambangongo, vamos para a coisa, queríamos ir diretamente a Songololo. Há possibilidade de passar a ver da Camuna porque fica à esquerda, queremos direto para Songololo. Já sabiam que éramos nós, indicam-nos precisamente a direção para a Camuna em vez de Songololo. Depois de tanto sacrifício, ficamos em Camuna. Quando estava a UPA. 4 forças. Trabalhai por nós, por favor. 2 camaradas do grupo, a Recrecha e a Ingrácia, acabavam de entrar, coisa de 1 ano, meses de Angola para o Congo. Passaram por aí. Deram conta que era aí onde tinham passado de Angola para o Congo. Que aqui onde estamos, seguindo esse rio, vamos encontrar uma ponte que nos poderá levar em direção a Songololo. Está bem, mas vamos assim em grupo como estamos. Não pode ser assim. Temos que dividir em pequenos grupos. Eu vou seguir com o rio, para ver se encontro outra travessia, depois eu vou juntar com você para frente. Porque aqui deve haver de certeza gente da UPA que pode reconhecer a minha cara, porque eu estive na UPA nos primeiros anos nos anos 60, 62, 60, 63, uma coisa assim. Alguns militares que são capazes de reconhecer a minha pessoa, então vai ser pior. E eles sabem que estão no MPLA. Tudo parecia tão bem e de repente, bumba, Camuna. Vejo lá no fundo gente a vir. Eu meto-me a X metros da estrada, era tempo chuvoso, que a pinta estava alta em qualquer sítio. Baixei aí. Viam eles a falar com alguns 2 ou 3 homens da UPA. Então vocês passam por aqui, não sabiam que tinham que apresentar a guia para você ver a vossa guia ser carimbada depois continuar. Nós não sabíamos isso, não sei o que mais, mas isso que tinha que fazer. Vamos para Basel, que é onde vão ser, a vossa guia vão ser autenticadas e depois vocês seguem para Kinshasa. Bom, se essa é a intenção, fiquei um bocado relaxado, mas com dúvidas. Será isso como é que vai acontecer? Não podia aparecer. Noite céu já, não via a voltar, não podia receber notícias, como não sabia. Já tinham sido capturadas por tropas, por autoridades militares fronteiriços do Congo Leopoldville, arenses, né? Polícias de fronteira do Congo Leopoldville. Entregaram-nos o Mobutu imediatamente entregou-os ao homem. Telefonou na Zamba, a grupo não sei como. Sabia que naquele momento o camarada Ordem lhe apanhara na base de curso. Nossa, um destacamento de 200 e tal pessoas, de armas na mão que vão lutar pela independência. Um outro partido do mesmo país, inimigos porque somos comunistas. Nós somos nacionalistas e patriotas, pá. E fui até lá. Falei com Mendes Manguala, falei com o Moti Diniz, que são da UPA lá, ele mandou naquela altura, e autorizamos, falando com outro, autorizamos. Fui falar com ela.
Ela como era muito revolucionária, ela talvez até pensou que não lhe ia acontecer a morte. Prisioneiras na base de Quincuso foi uma tristeza para o MPLA, porque sabíamos que a base de Quincuso era uma base militar da FNLA. Dentro do território congolês. E que aí os militantes do MPLA, os que entravam, não saíam. Desestabilizou a todos nós. O momento não foi bom, foi de tristeza, de profunda tristeza, a pensar naquelas camaradas, em todos aqueles camaradas. Foi um abalo muito grande no seio do MPLA, uma tristeza incontida. Fez-se vários apelos às autoridades do Congo-Kinshasa, às autoridades do Congo-Brazzaville, apelos às autoridades internacionais. O MPLA não parou de fazer apelos constantes para a libertação. E aquilo foi um movimento espontâneo e mesmo categórico para podermos demonstrar nossa condenação categórica com esta posição do governo zairense, o governo mobutista. E tivemos que movimentar diplomaticamente, ao nível da superestrutura do movimento, as devidas medidas para podermos salvá-las do perigo. Eu tive um primo que se chamava Comandante Vassoura, que era da FNLA. E como eu disse, que houve, quando estiveram presas, houve a tentativa, alguém queria violar a Diolinda sexualmente. E eu violar também outras tantas. Eles não tinham roupa, não tinham de comer. Eu fui na missão católica, na minha região também, metodista. Pedi esmola, tá vendo? E deram-me ajuda, roupa e tudo. Então eles foram em Kinshasa, chegaram lá, onde tinha a base deles, da FNLA. A Diolinda, a Lucrécia, a Irene, todos receberam, ficaram contentes. Com isso, escreveram uma carta. E eu sabia a caligrafia deles, principalmente da minha irmã. Também comprei um volume de cigarro. Mandei. Chegou. Ela também escreveu que recebeu o cigarro e tudo. A delegação que lá foi à noite, com uma lanterna, a ver se as camaradas estavam lá, e então diziam que não estava lá ninguém, quer dizer, numa noite escura, né? Sem luz, com uma lanterna pequenina, aquilo era de facto brincar com o MPLA, né? Todas as nossas reações eram imitadas, porque havia o governo de Cyril Adula e o governo de Cyril Adula não nos dava margem de trabalho, não nos dava margem de diálogo com a organização do Holden. Pelo contrário, ele suportava as atitudes do Holden. Me preparei, fui ter com o presidente o FNLA, que eu vim aqui saber as minhas irmãs. As 5 meninas já foram mortas. Quem que matou? Ai. Pode falar?
Nós somos revolucionários. Ele já não me escondeu. Pela coragem, ele disse, mas não fui eu quem matei. Mas ele que é o responsável, se você mesmo é quem matou. Falei. Você mesmo é quem matou. Não soube mais se eles foram afogados na água ou foram pelo tiro, se foram por katana, não sei. Angola combatente. Comunicado. Irene Cohen, Teresa Afonso, Lucrécia Paim, Engrácia dos Santos e Diolinda Rodrigues. Nós ouvimos numa Angola combatente. Estava uma moça a fazer a locução, a dizer que as meninas tinham sido assassinadas. 5 meninas, entre elas Diolinda Rodrigues. Caiu-me. Fosse um tiro na cabeça, não esperava. Sentimos-nos muito abaladas. Eu fiquei abalada durante muito tempo. Durante muitos anos, eu lamentei a morte de Diolinda Rodrigues. Mas a minha mãe nunca aceitou. Nunca aceitou que ela estava morta. A mãe, para ela, era a melhor amiga, a melhor conselheira, a melhor confidente. Só mesmo em 74 é que a minha mãe disse, afinal, a Diolinda não veio, é porque morreu mesmo. Caiu e nunca mais falou, nunca mais. Ela foi muito cedo, ela partiu muito cedo para fora e morreu também muito cedo. Porque ele não foi morto. Não foi morto. Foi um tanto afortunadamente que durante a minha primeira deslocação à República Popular do Congo, em junho de 1974, me veio parar às mãos o diário de uma combatente angolana que, por sinal, foi minha irmã. A Márcia, uma das primeiras jovens missionárias que cá esteve, conviveu muito de perto com a Diolinda. E quando tem conhecimento de que se está a trabalhar, a aprofundar um pouco mais sobre a figura de Diolinda, ela vai às seus próprios arquivos, digamos, pessoais. Então encontra esta carta e outra correspondência. Oh, minha Angola, tão linda és, quem não deseja. Jesús Carlos Diolinda realmente me respondeu, por não responder. Foi então tornar-se absolutamente claro para mim. Eu tive que escrever, responder. E daí o título do livro, Dear Vigilante. Esta lembrança da Diolinda, com tristeza, com alegria e com saudades.
com muitas saudades. Eu? Você sente saudade? Ai, se eu estou contando essa história, eu agora já não choro. Eu falo muito. Pelas 5 meninas, trabalhei muito para eles, mas não perdi. Estou com mãos a abanar. É luta, não é? Uma luta que não foi muito linda. Ela tinha muito amor à família, ele pensava na família, pensava na situação em que vivíamos, tão humilhante mesmo. Mas acima da família ainda estava o dever patriótico. Acima da família estava o povo angolano. Eu acho que são coisas que nascem com a pessoa. São coisas que nascem com a pessoa. África, mamã África, geraste-me no teu ventre, nasci sobre o tufão colonial, chuchei teu leite de cor, cresci atrofiada, mas cresci. Juventude rápida como a estrela que corre quando morre o ganga. Hoje sou mulher, não sei já se mulher, se velhinha, mas é a ti que venho, África, mamã África. Sou Angola, a tua Angola. Em nome do povo angolano, o Comitê Central do Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA, proclama solenemente perante a África e o mundo a independência de Angola. Aliás, a luta não acaba. A vida é luta. Tudo é luta, afinal. Essa estátua das 5 heroínas, elas merecem aquilo e mais alguma coisa. Não quer dizer que sejam as únicas heroínas da nossa luta. Temos milhares, centenas, milhares, né? Mas o caso delas, realmente, porque houve desertoras. Quando se decidiu que o Esquadrão Camille tinha que ser integrado também, né, por elementos femininos, houve as que desertaram. Aquelas 5 não. Desde que se lhes foi aquilo mobilizado, dedicaram-se até a morte. Até a morte. A atitude perante a luta da Diolinda é algo que tem que ser o mais possível divulgado, interpretado, transmitido, para que sirva de facto de digamos, exemplo. Esta é a nossa história. Se a gente não se preocupar, como organização, a dar a conhecer a sociedade angolana e até ao exterior os feitos dos nossos melhores combatentes, quem vai fazer isso? A juventude terá mais interesse em defender os nossos interesses, sentir-se-á espicaçada para conhecer melhor a história de Angola, se a gente a revelar. Bom dia, meninos. Vamos falar da história de Angola. Quem sabe da história de Diolinda Rodrigues? Minha Mariana. Sou uma mulher que
Vera, responde, quem foi? Foi uma heroína angolana. Que a nossa juventude aprenda a seguir, a ouvir, para não cometer talvez alguns erros que nós também cometemos, né? Mas que ouçam e corrijam, e o que é bom que guardem e que agarrem. Isto custou sangue, suor. Combatemos por essa Angola. O nosso hino nacional e a nossa bandeira deve continuar bem firme, porque foi o povo, não foi inventado por ninguém. Foram os angolanos que fizeram. Estamos aqui até agora, mas com as luzes de Deolinda Rodrigues. Luzes de Deolinda Rodrigues.